Olá, como estão os amigos da Casa do Evangelho? Desejamos que todos estejam bem. Neste momento nós vamos, mais uma vez, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade, pedir a eles a inspiração para que possamos transmitir palavras adequadas, mensagens úteis para estes irmãos que nos pediram, que nos solicitaram, que tratássemos hoje de algumas reflexões sobre um tema que neste mês é um tema motivo de muitos debates pelo Brasil, pelo mundo, que é o tema relacionado à situação da mulher. Então, baseado no Livro dos Espíritos e numa obra específica sobre este tema que nós vamos citar, nós vamos tratar sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dando as boas-vindas a todos e esperando que possamos, com essas reflexões, aumentar a nossa capacidade de compreensão sobre o tema. Então, nós podemos inicialmente afirmar, sem sombra de dúvida, pela observação das notícias que nos cercam, dos fatos que ocorrem à nossa volta, que ainda hoje, em pleno século XXI, nós temos diariamente notícias que nos demonstram a situação que a mulher ainda vive de discriminação em relação ao homem no nosso país e em muitos países do mundo. Seja pela diferença de oportunidades de trabalho, seja pela diferença de salário menor em relação aos homens para uma mesma atividade profissional, seja pela sobrecarga de trabalho doméstico, seja além do trabalho profissional, seja pelo tratamento desrespeitoso que ainda sofre como se fosse um verdadeiro objeto que pudesse ser manipulado pelos caprichos masculinos, seja pela violência que ela sofre diretamente ou indiretamente através da violência que pode ser manifesta e que muitas vezes ocorre com relação aos seus filhos. Enfim, são muitas as situações que nos demonstram o quanto a mulher ainda é colocada em situação de inferioridade em relação ao homem pelo simples fato de ser mulher. No século XIX, já preocupado com essa situação, Allan Kardec tratou dessa questão, questionando aos espíritos que o orientaram na codificação da doutrina, para compreender se trata-se de uma situação gerada pelas leis naturais, pelas leis divinas ou pela ação humana. E no capítulo, então, 9, da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele trata, entre as questões 817 a 822, ele trata do tema. Fica claro, então, pelas respostas dadas às questões formuladas aos espíritos por ele, que essa situação é uma obra humana. Porque perante Deus, homem e mulher são iguais no que diz respeito aos seus direitos. É o pouco adiantamento moral ainda tão presente na nossa humanidade que determina este quadro que nós ainda estamos observando ou vivendo. A maior fragilidade física feminina, como regra, dizem eles, demonstra a delicadeza das suas funções. A sua maior sensibilidade, eles afirmam que se relaciona às funções maternais que a mulher precisa desenvolver. Na questão 821 fica bem clara essa ideia. Kardec pergunta, as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Pergunta ele aos espíritos. E eles dizem de forma muito objetiva e contundente, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então vejam bem a importância dessa resposta. Uma legislação humana justa irá gradualmente retratar a lei divina, colocando a mulher em igualdade de direitos perante o homem. Na questão 822, os espíritos deixam claro que os direitos de homens e mulheres são iguais, mas não as suas funções, atribuídas pelas leis divinas. E aí eles dizem assim, nós vamos pedir licença para ler porque essa resposta é bastante importante. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher.
cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, veja a importância dessa resposta, que nos faz refletir. É claro que, quando eles dizem ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, não significa uma rigidez, não é? Não significa que só ao homem cabe, por exemplo, prover materialmente as necessidades básicas materiais da família. Não significa que somente à mulher cabe a educação dos filhos, porque um e outro devem complementar-se em ambas as tarefas, mas predominantemente assim estariam distribuídas as funções masculina e feminina. Fica claro, então, que os espíritos vão estagiar em ambos os sexos, porém, para que eles possam aprender as lições específicas que cada um lhe oportuniza e, consequentemente, irem progredindo intelectual e moralmente. No livro Mulheres segundo o Espiritismo, que nós aqui trazemos para o conhecimento dos irmãos, que porventura ainda não o tiveram, do expositor espírita César Braga Said, pelo espírito de Francisca Clotilde, nós vamos encontrar reflexões sobre essa temática, nas quais a autora traz importantes e lúcidos conselhos, especialmente dirigidos às mulheres. Vamos procurar trazer aqui de forma muito resumida algumas dessas reflexões. Ela inicia então refletindo sobre as comuns dificuldades e desavenças domésticas que ainda caracterizam as relações conjugais em nosso planeta e a necessidade que a mulher tem de manter-se em sintonia com seus amigos espirituais para obter eventualmente a força e as inspirações necessárias a uma convivência saudável, sem submeter-se a qualquer violência e promovendo o diálogo salutar sob a inspiração do Evangelho, procurando dar o exemplo para o êxito da relação. No que diz respeito à tarefa da maternidade, a autora espiritual relembra que a mulher deve ter presente a noção de que os filhos são espíritos imortais, cada qual em uma etapa evolutiva, portanto com diferentes aquisições e necessidades, assim como diferentes são os dedos de nossa mão. Então, cada qual deve ser tratado conforme a sua individualidade se apresente. No caso da família espírita, ela reforça a importância de oferecermos a diretriz segura da evangelização espírita infanto-juvenil para o bom direcionamento moral da criança e do jovem. E aqui fazemos um breve lembrete que no início do ano estão se iniciando, normalmente, as matrículas, as inscrições das crianças e dos jovens para as escolas de evangelização dos centros espíritas em todo o Brasil. Relativamente às questões de valorização da vida, salienta ela a importância da aceitação pela mulher de eventual gravidez não planejada, afastando qualquer ideia de abortamento provocado, pelo conhecimento de que os filhos são espíritos aguardando oportunidade de nova reencarnação e de que a união dos espíritos com o novo corpo físico que está em formação se dá já a partir da fecundação, a partir da concepção. Reforça ela também, então, a necessidade de buscar auxílio espiritual e profissional especializado, se for o caso, especialmente se surgir qualquer ideia suicida, porque esta oportunidade que estamos vivendo da atual encarnação não pode ser perdida, não deve ser desperdiçada por nós.
Refere-se à importância da escolha de uma profissão que contemple as necessidades materiais, mas também, na medida do possível, a satisfação pessoal da mulher, bem como a importância do estudo, do aperfeiçoamento para o exercício profissional cada vez mais qualificado, para que esta mulher possa melhor servir a sociedade em que ela atua. Ressalta que está mais do que provado que as mulheres podem atuar em qualquer área da atividade humana, da atividade profissional, porque têm inteligência e capacidade para isso, sem a menor dúvida. Tudo podes realizar, diz ela, empreender e obter, sem que precises imitar ou masculinizar os impulsos, tornando-te a cópia de um homem, alerta ela. Não te preocupes quando não fores reconhecida. Deixes que o tempo faça justiça e iguale o que for preciso. Obviamente, aí então é uma colocação nossa. Nós acreditamos que isso não significa essa colocação da autora espiritual. Não deve ser interpretada por nós como que nós não devemos lutar por melhores condições de trabalho e remuneração. Não é isto. Mas esta luta deve se dar sem um sofrimento desnecessário e que venha paralisar nossas ações, nossos esforços, ou até nos perturbar o equilíbrio psíquico e espiritual. Refletindo sobre a reencarnação, a autora afirma que se não tomamos nenhuma atitude precipitada e impulsiva na nossa vida, o roteiro que nos assinala a vida é aquele que previamente escolhemos, quando planejamos, quando participamos do planejamento da nossa atual encarnação. Portanto, não nos cabe entregarmos-nos a reclamações. Devemos sim agradecer o caminho que estamos trilhando e aprender com ele, ainda que tenhamos dificuldades e percalços. Ressalta a importância das leituras edificantes, em especial o estudo da doutrina espírita com sua excelente literatura e a importância da oração, funcionando como verdadeiras vacinas contra o pessimismo e a depressão. Cita ainda o efeito salutar do trabalho voluntário, além do trabalho doméstico e profissional, agradecendo muito sempre a Deus pela vida que temos. Tratando de um tema extremamente atual, Francisca Clotilde alerta para o perigo da exposição excessiva da mulher nas redes sociais, onde muitos se preocupam em expor demasiadamente feitos, conquistas, viagens e aquisições. E isso acaba despertando muitas vezes a inveja, a competição, promovendo um verdadeiro caldo energético de ondas atiradas em nossa direção. Então, muitas vezes, nós somos objeto de vibrações negativas pela inveja que despertamos através da superexposição nas redes sociais. Ela salienta que estas redes devem ser usadas para nossa instrução, para a divulgação de mensagens positivas, para campanhas de solidariedade e esclarecimento, mas nunca em sentido contrário. A viciação no uso de determinados sites, canais e programas pode gerar condicionamentos perniciosos, geradores de transtornos psiquiátricos e até possíveis obsessões, como tem ocorrido. Por fim, em virtude do tempo, nós gostaríamos de citar que a autora ressalta ainda que a ligação da mulher com o Mestre Jesus deve ser estabelecida e mantida, buscando no seu Evangelho de Luz a solução, o caminho, a luz para as suas dificuldades. Cita então a importância da realização semanal do culto do Evangelho no lar, como instrumento de paz e de iluminação na família. Lembra sobre a necessidade de leituras, de histórias e parábolas para os filhos, para que se familiarizem com a mensagem cristã. Jesus conta com a tua sensibilidade materna, diz ela, e feminina, para que a terra seja mais bela, doce e harmoniosa. O homem e a mulher, lembrando agora uma passagem de Emmanuel no livro O Consolador, na questão 67, que trata do mesmo tema, nós vamos pedir licença para transcrevê-la aqui. O homem e a mulher, no instituto conjugal,
são como o cérebro e o coração de um organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no Sagrado Colégio da Família. E se a alma feminina apresentou sempre um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso de existências numerosas em múltiplas experiências seculares. É que os problemas femininos, diz Emmanuel, não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. E aí nós procuramos aqui também relembrar uma passagem do Evangelho extremamente importante, que faz com que a gente reflita sobre a importância da mulher no universo, na vida, no auxílio ao progresso coletivo. A mensagem que nós gostaríamos de lembrar é aquele relato que está nos Evangelhos e também especialmente no livro Boa Nova, quando nós percebemos que não foi por acaso que após a crucificação, Jesus ressurge em espírito para demonstrar a sua imortalidade primeiramente a uma mulher. Ele teve 12 apóstolos, não é? Judas já havia exterminado a própria vida, mas os outros 11, muito próximos dele, não foram os primeiros a quem ele se apresentou. A primeira a quem ele se apresentou após a crucificação foi Maria de Magdala, porque ela era um verdadeiro símbolo de reerguimento de alguém que, graças ao Evangelho do Cristo, que aprendeu de tal forma, assimilou de tal forma a mensagem do Evangelho, que mudou radicalmente o tipo de vida que levava. Então, ela foi um robusto exemplo de rompimento com uma vida de erros. De pecadora, como os homens a chamavam, ela passou a ser alguém que trabalhou ao lado do Mestre e depois da desencarnação do Mestre, de forma muito, muito, muito ativa, demonstrando o amor que ela tinha não apenas a Jesus, mas aos seus irmãos. Porque ela, inclusive, passa a trabalhar com os leprosos, com aqueles com quem ninguém gostava de entrar em contato direto, pelo medo de se contaminarem, de adoecer. Ela acaba se contaminando, adoecendo e desencarnando devido a esta doença, mas antes disto, muito bem ela espalhou, muitas chagas ela limpou com as próprias mãos. Então, no dizer de Humberto de Campos, no capítulo 22 do livro Boa Nova, nós vamos encontrar a seguinte expressão: a luz da ressurreição, através da fé ardente, do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Portanto, irmãos, neste mês em que se costuma homenagear a mulher, nós vamos refletir sobre a importância do seu papel na família e na sociedade como um todo, nos diversos ambientes onde ela é chamada a dar o seu testemunho. Vamos procurar refletir sobre o papel da mulher, respeitando-a e valorizando-a em todas as instâncias. Lembrando, pois, destes exemplos de Maria de Magdala, de Maria, mãe de Jesus, de tantas outras Marias, conhecidas ou famosas ou anônimas, não é? Que têm dado exemplos maravilhosos de amor, amor à sua família, amor à sociedade, desempenhando por importantes papéis, seja como alguém que tem notoriedade na sociedade, seja como alguém que passa anônima pela vida, mas muitas vezes com grandes sacrifícios conseguindo educar os filhos de forma a se tornarem cidadãos de bem, homens de bem, pessoas de bem como nós desejamos através do Evangelho do Cristo e exatamente de acordo com aquilo que temos aprendido na doutrina espírita. Muito obrigada pela atenção dos irmãos, que nós possamos então ficar com Deus, com Jesus, com Maria e sintonizarmos com estas mensagens maravilhosas para podermos, quem sabe, meditando sobre elas,
nos tornarmos um pouquinho melhores no dia a dia das nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigada, graças a Deus.